turma, tudo bom? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? E hoje nós vamos ver multiplicação e divisão por 10, por 100, por 1000 e assim sucessivamente, certo? Óbvio que o nosso conteúdo são os números decimais, não é isso? Então se eu tiver aqui, ó, por exemplo, 2,35 vezes 10, certo? Como é que a gente vai resolver isso? Preste atenção. Quem quiser acompanhar pelo livro, pelo módulo de vocês, né? Vocês vão pegar a página 125, certo? Então vamos lá. 2,35 vezes 10. Turma, quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, certo? Vou botar aqui os mesmos 2,35, certo? Depois nós fazemos outros exemplos. O que a gente vai fazer? Preste atenção, é simples, certo? São as contas mais simples de se resolver. Como a gente está multiplicando, nós vamos deslocar a vírgula neste sentido, certo? Vamos deslocar a vírgula nesse sentido. Agora vamos deslocar a vírgula a quantidade de casas decimais referente à quantidade de zeros, certo? Se aqui eu tenho 2,35 vezes 10, a minha vírgula ela vai se deslocar, ó, se eu tenho um zero, vai se deslocar uma casa decimal. Então ela vai ficar aqui. Vamos ficar com 23,5. Certo? Nesse exemplo de baixo, ó, não temos aqui dois zeros. Então, ó, a vírgula vai se deslocar duas casas decimais, ficando aqui. Então, ó, 235, a vírgula ficaria aqui, não é isso? Então, ó, não precisa colocar 235, tá bom? E nesse exemplo, preste atenção. Prestem bastante atenção, porque aqui, ó, nós temos o quê? 3 zeros, não é isso? Então, vamos deslocar a vírgula 3 casas decimais, tá bom? Então, ó, uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. A vírgula ficaria aqui. Tá bom? Ó, vou botar aqui de verde, não sei se vocês estão enxergando aí. Uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. A vírgula ficaria aqui. Então vamos escrever esse número aqui. Ó, 2, 3, 5. Aí eu tenho uma casa decimal a mais que apareceu aqui, que está vazio, né? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos acrescentar um zero. Ó, acrescento um zero. E a vírgula ficaria aqui. Então, ó, essa vírgula eu posso retirar. Então, 2,35 vezes 1000 vai dar 2.350. Tá certo? Beleza? Fácil. Tá fácil? Então, recapitulando. Se eu multiplico, a vírgula vai, ó, se deslocar para a direita. Tá bom? E se eu for dividir, como é que a gente vai fazer? A divisão não é o oposto da multiplicação. Vou botar aqui, ó, 354,2 dividido por 10. 354,2 dividido. Tá 354, vou botar 54. 354 fica muito fácil. Dividido por 100 e 54,2 dividido por 1000. Vamos lá.
Ó, a multiplicação, a divisão é o oposto da multiplicação, não é isso? Então, se na multiplicação a gente deslocava a vírgula para o lado direito, na divisão nós vamos deslocar para o lado esquerdo. O número de casas decimais referente à quantidade de zeros na nossa multiplicação. Vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, eu tenho quantos zeros? 1 zero. Então eu vou deslocar a vírgula uma casa decimal, ficando aqui. Então, ó, vamos ficar com 5,42. Certo? E nesse exemplo, se eu tenho 2 zeros, eu vou deslocar 2 casas decimais. Então, ó, 2 casas decimais. Vou ficar aqui. Então, ficaria, ó, algo desse tipo, vírgula 542. O professor está estranho, está feio. Certo? Exatamente, turma. Quando isso acontece, ó, nós acrescentamos o zero. Então, vamos ficar com 0,542. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Não são 3 casas decimais? Perdão, não são 3 zeros? Então, vamos deslocar 3 casas decimais. 1, 2, 3. Vai ficar aqui a nova vírgula. Então, ó, o que é que nós vamos fazer? Vamos acrescentar os zeros. Então, vamos ficar com 0,0542. Certo? Então, ó, se a gente for prestar atenção, deslocamos, se tem 3 zeros, deslocamos 3 casas decimais. Então, 1 casa, 2 casas, 3 casas. O número era 54,2. Virou 0,0542. Beleza? Então fica atento. Se a gente multiplica, a vírgula desloca para a direita. Certo? Quando está multiplicando, está deslocando para a direita. Se a gente divide, está deslocando para a esquerda. Tá bom? Tranquilo, não é isso? Então, aproveitar que esse assunto é tranquilo, vamos falar sobre a multiplicação dos números decimais. Certo? A multiplicação dos números decimais, se vocês quiserem acompanhar pelo módulo de vocês, está a partir da página 128, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver primeiro a multiplicação de um número decimal por um número natural. Se, por exemplo, se eu tiver aqui 3,54 vezes 2. Como é que nós vamos armar isso? Turma, vocês lembram que na armação da soma e da subtração é vírgula embaixo de vírgula? Na multiplicação é diferente, certo? Vamos armar, ó, 3,54 vezes 2. E vamos multiplicar normalmente. Então vamos lá? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Olha, 708. Beleza, professor, tranquilo, até aí é fácil. Mas o 3,54, o número tem uma vírgula, é um número decimal. A resposta não vai ter vírgula nenhuma? Vai sim. E como é que a gente vai colocar essa vírgula? Vamos verificar quantas casas decimais nós temos. Aqui eu não tenho 2 casas decimais? Então, ó, 2 casas decimais. O que é que eu vou fazer? Vou deslocar 2 casas decimais e vou colocar vírgula. Então, ó, o resultado vai ser 7,08. Não é fácil? Então vamos lá, vamos continuar aqui e vamos multiplicar agora um número decimal com outro número decimal. Deixa eu ver se eu tenho um exercício aqui já para a gente resolver isso. Tem.
Questão 4, da página 131, a letra C. Certo? A gente tem, ó, 0,9 vezes 47,2. Não é isso? E aí, o que é que a gente vai fazer? Turma, presta atenção. Na multiplicação, nós não já vimos, vocês não já aprenderam que a ordem dos fatores não altera o produto? Ou seja, 0,9 vezes 47,2 vai ser o mesmo resultado que 47,2 vezes 0,9. Não é isso? Os resultados serão os mesmos, porque a ordem dos fatores não vai alterar o meu produto. Certo? Mas por que você está falando isso, professor? Pelo seguinte, quando eu for armar isso, vai ser mais fácil eu armar 0,9 vezes 47,2 ou 47,2 vezes 0,9. Vai ser muito mais fácil eu armar isso aqui, não é? Porque aqui eu vou pegar um 9 e multiplicar por isso tudo, depois eu pego o 0 e multiplico, e aí eu faço a soma e encontro o resultado. Certo? Aqui eu tenho que pegar o 2 e multiplicar por 0,9, botar aqui. Pegar o 7, botar aqui, pegar o 4 e botar aqui. Ou seja, eu teria 3 caminhos, não é isso? Então vamos lá. Vamos, então, ó, 47,2 vezes 0,9, tá certo? Quarenta e 7,2 vezes 0,9. 9 vezes 2, 18, não é, turma? Sobe 1. Quanto é 9 vezes 7? 63. Mais um que subiu, 64. Sobe 6. Certo? 9 vezes 4. 9 vezes 4 vai dar 36. 36 mais 6, 39. Oxe, 36 mais 6, 42. Certo? Pronto. E agora vamos pegar o 0, não é isso? 0 vezes 2, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 4, 0. Beleza? E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos somar. Não é isso? Vamos acrescentar aqui um 0. 8 mais 0, 8. 4 mais 0, 4. 2 mais 0, 2. 4 mais 0, 4. Então, esse é o meu resultado. 4.248. Ah, professor, alguma coisa aí está de errado. Por quê? Os números são decimais. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que nós vamos fazer? Vamos simplesmente contar o número de casas decimais. Tá joia? Então vamos lá? Aqui eu tenho quantas casas decimais? Eu não tenho uma casa decimal aqui? Mas aqui embaixo eu também não tenho uma casa decimal? Então no total eu tenho 2 casas decimais. Certo? Se eu tenho 2 casas decimais no total, eu vou colocar, ó, 2 casas decimais. E o que é que eu vou fazer? Botar vírgula aqui. Então, o resultado de 0,9 vezes 47,2 vai ser 42,48. Tá certo? Então, ó, 0,9 vezes 47,2, 42,48. Só que a questão não pede apenas para multiplicar, tá certo? Então, vou terminar o conteúdo. Depois, quando eu passar as atividades, vocês resolvem fazendo justamente o que a questão está pedindo. Tá joia? Eu só peguei o exemplo para a gente poder multiplicar e eu explicar para vocês como resolve essa multiplicação. Tá bom? Então, vamos aproveitar aqui, ó, e
pegar outro exemplo. Vou pegar o 3,83. Vou fazer diferente. Vou botar 3,21 vezes 4,2. Certo? Porque senão eu vou dar a resposta do livro e aí vai ficar fácil para vocês quando vocês forem resolver. Tá certo? Então vamos lá. Vamos resolver essa multiplicação. Vamos primeiro armar a multiplicação, não é isso? Então, ó, 3,21 vezes 4,2. Ó, turma, número embaixo de número, tá vendo? Diferente da soma e da subtração. Na soma e na subtração é vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação é diferente, tá certo? Então vamos para a multiplicação. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Certo? Agora vamos para o 4. Então, ó, 4 vezes 1, 4. Não é isso? A gente não pula uma casa para começar a resposta. Então, 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 3, 12. E agora nós vamos somar. Então, 2 aqui vai descer. Certo? 4 mais 4, 8. 8 mais 6, 14. Sobe 1. Então, 2 mais 1, 3 e 1. Pronto. Beleza. E a vírgula, professor? A gente vai colocar essa vírgula aonde? Pelo amor de Deus. Fácil, turma. Vamos contar o total de casas decimais. Então, ó, se eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 1. Então, 2, 1, 2, 3 casas decimais no total. Não é isso? Então, ó, o primeiro número aqui eu tenho 2 casas decimais e o segundo eu tenho 1 casa decimal. Então, dá um total de 3 casas decimais. Então, a minha resposta, ó, vai ter, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Então, a vírgula eu vou colocar aqui. O resultado vai ser 13,482. Certo? Então, é assim que a gente resolve a multiplicação. Tá bom? E a divisão, professor? A divisão fica para a próxima aula, turma. Que também é fácil. Tá certo? Então, vou deixar aqui para vocês a atividade das seguintes páginas. Página 126 e 127, certo? Que é referente à multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000. E atividades da página 130 até 134. Que tem justamente as multiplicações com os números decimais, número decimal com número natural e número decimal com número decimal. Tá joia? Então, se divirtam aí com essas resoluções. Qualquer dúvida, me procura e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!